Olá, pessoal! Vamos hoje entender o capítulo 12 de 1 Samuel. Ele convoca o povo de Israel assim e uma oportunidade incrível de aprender lições valiosas sobre gratidão, fidelidade, se apresenta aqui. Será que você está preparado para entender o coração de Deus? Vamos juntos nesse estudo? Eu lembro que o nosso objetivo é ler assim um capítulo da Bíblia por dia, para a gente poder extrair lições atuais para a nossa vida. Bora começar? Então, abra sua Bíblia e me acompanhe, tá? Vamos lá. Vou ler nessa Bíblia aqui, Bíblia Linguagem Viva, atual. Bom, Samuel falou novamente a todo o povo de Israel. Vejam, disse ele, fiz conforme vocês pediram e coloquei um rei sobre vocês. Agora vocês têm um rei que os conduzirá. Quanto a mim, aqui estou, velho de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Sou um homem que estive a serviço público desde a minha mocidade. Agora me digam, enquanto estou diante do Senhor e diante do Rei ungido de Deus, se tomei um boi ou um jumento de alguém, se dei prejuízo a alguém, se oprimi alguém, ou se aceitei suborno, para encobri-lo com os meus olhos. Digam-me, e eu restituirei se fiz uma dessas coisas. Eles responderam, o Senhor nunca nos explorou nem nos oprimiu. O Senhor não tirou coisa alguma de nenhum de nós. O Senhor e o Rei ungido de Deus são minhas testemunhas diante de vocês, declarou Samuel, de que vocês não podem me acusar de qualquer culpa. Eles são testemunhas, responderam. Então Samuel disse ao povo, o Senhor é testemunha, aquele que escolheu Moisés e Arão e que tirou os seus pais da terra do Egito. Agora fique aqui e eu pleitearei com vocês perante o Senhor, enquanto vou lembrar todas as coisas boas que ele fez para defender a causa de vocês e de seus antepassados. Quando Jacó foi para o Egito, os seus antepassados clamaram ao Senhor. E o Senhor enviou Moisés e Arão para tirarem os seus antepassados do Egito e os trazerem a esta terra. Mas logo eles se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Então ele permitiu que fossem conquistados por Sísera, comandante do exército da cidade de Azor, pelos filisteus e pelo rei de Moabe, os quais lutaram contra eles. Então eles clamaram novamente ao Senhor, dizendo, pecamos e nos afastamos do Senhor, e adoramos a imagem de Baal e Asterote. Agora livra-nos dos nossos inimigos, e adoraremos ao Senhor. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefté e Samuel para livrar vocês, e vocês viveram em segurança. Mas quando vocês ficaram com medo de Naás, rei de Amon, aí me procuraram e disseram, desejamos um rei para reinar sobre nós, embora o Senhor, o seu Deus, já fosse rei sobre vocês. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor respondeu ao pedido de vocês. Se vocês respeitarem e adorarem o Senhor e obedecerem os seus mandamentos e não se rebelarem contra o Senhor, e se de tanto vocês como seu rei seguirem o Senhor, o seu Deus, então tudo irá bem. Mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e não quiserem atender ao que ele diz, então a sua mão será contra vocês, como foi contra seus pais. Agora preparem-se para ver as coisas maravilhosas que o Senhor vai realizar diante de vocês. Vocês sabem que não chove nesta época do ano, durante a colheita do trigo. Vou orar para que o Senhor envie trovões e chuva hoje, de maneira que vocês reconheçam até que ponto chegou a maldade de vocês ao pedirem um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Ore ao Senhor, o seu Deus, a favor dos seus servos, para que não morramos. Eles clamaram a Samuel, porque agora acrescentamos a todos os nossos pecados, mas este de pedir para nós um rei. Não fiquem amedrontados, disse Samuel ao povo. Certamente vocês fizeram esse mal, mas agora adorem ao Senhor de todo o coração e nunca mais voltem as costas para ele. Não se desviem seguindo outros deuses que não podem ajudar vocês, pois eles não têm nenhum valor. O Senhor não abandonará o seu povo escolhido, pois isso seria uma desonra para seu poderoso nome.
O Senhor se agradou de fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar em favor de vocês. Continuarei a ensinar a vocês todo o caminho bom e direito. Confiem no Senhor e adorem a Ele de todo o coração. E lembrem das grandes coisas que Ele fez por vocês. Opa! Mas, se continuarem a fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Uau! Bom, o capítulo 12 é assim, um discurso de Samuel ao povo de Israel. E ele começa a sua despedida mostrando que ele sempre foi uma pessoa íntegra e que não explorou o povo, né? Samuel lembra as providências de Deus ao longo da história de Israel, como é que o Senhor os libertou do Egito e de outras opressões ao responder aos gritos de socorro. No entanto, o povo pecou ao pedir um rei, ao invés de confiar na liderança divina, não é? Só que apesar disso, Samuel os conclama a obediência a Deus e promete continuar orando e ensinando a eles o caminho certo. E para demonstrar o poder de Deus, Samuel ora e Deus envia uma tempestade, num período de colheita de trigo que não era normal e era algo extraordinário. Aí o povo se arrepende e pede misericórdia. E Samuel finaliza advertindo que tanto o povo quanto o rei precisariam se manter fiéis ao Senhor. E aí a gente para pensar, né? Que lições nós podemos, através deste texto, aplicar na nossa vida? Nós observamos que a integridade sempre foi assim, um bom testemunho, um testemunho poderoso em todos os tempos, né? E Samuel ousou pedir que o povo avaliasse a sua liderança. E aí eu te pergunto, será que você está vivendo com transparência diante de Deus e dos homens? Outra coisa que ficou bem claro nessa leitura é que a gente deve confiar em Deus acima das nossas escolhas humanas. A gente já falou disso, né? E nós vimos que o pedido por um rei foi uma recusa à soberania divina. Aí eu pergunto, será que nós, hoje, somos diferentes do povo de Israel lá atrás? E será que nós confiamos mais em Deus do que nas nossas soluções humanas? Reflita sobre isso, né? Gente, Deus continua sendo misericordioso como Ele sempre foi. E mesmo quando Israel errou, Deus lhes deu a chance de recomeçar. E hoje, ainda hoje, Deus também nos oferece misericórdia, restauração, tanto para nós quanto para o povo de Israel. Não se engane, esse é o povo que Ele escolheu. Nós aprendemos que obediência traz bênçãos e desobediência traz juízo. E esse capítulo ilustra, né, a fidelidade e a rebelião. O que acontece? Da mesma maneira como a gente já leu em diversos outros livros antes, não é verdade? As consequências disso. Vamos parar para a gente poder refletir agora? Será que você já teve a oportunidade realmente de avaliar a sua integridade diante do Senhor e das pessoas ao seu redor? Será que nós estamos vivendo de forma honesta e justa? Se Jesus estivesse aqui no nosso lado, a gente faria o que estamos fazendo hoje? Em quais áreas da nossa vida a gente confia mais nos conselhos humanos ao invés de buscar os conselhos do Senhor? A gente tem que pensar sobre isso, né? É por isso que a Bíblia está aqui, para nos direcionar. Como é que a gente pode agradecer a Deus pelo que Ele já fez na nossa história e ter certeza e confiar no que Ele ainda vai fazer? Vamos finalizar o estudo de hoje orando e agradecendo ao Eterno de Israel? Obrigada, Pai.
Quanto nós aprendemos a cada passagem bíblica, a cada capítulo novo. Neste aqui nós vimos a integridade dos líderes espirituais, né? Vimos a tua soberania, Pai, versus a nossa vontade humana, porque a gente não aprende, né? Vimos também as consequências do pecado e as oportunidades de arrependimento. E as mensagens proféticas, né? Com demonstração do teu poder, Pai. O Senhor é maravilhoso, glorioso, poderoso. Está sempre nos dando chance de aprender, de ressignificar, de pedir perdão, de melhorar através do nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto espiritual. Oh, meu Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por tanta paciência, obrigada por cada mensagem que o Senhor se preocupou em nos deixar escrito aqui neste livro, como se fosse um GPS para nos levar para o caminho de volta para casa. Pai, nós chamamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Amém e amém. Amanhã vamos para o 13º capítulo. Simbora. Deixa seu comentário aqui e o que você quiser falar para complementar. Fui, tchau.